Então vamos lá, gente, sejam muito bem-vindos a essa aula agora pelo computador. Eu gostaria de poder dar mais aulas, praticamente todos os sábados eu gostaria de fazer, mas infelizmente não me é possível, né? Mas de vez em quando sempre dá uma possibilidade e aqui vamos aí. Então hoje eu gostaria de falar sobre a técnica da EFT, é óbvio, mas eu gostaria de dar uma dica. Tem uma dica que é mais ou menos um certo procedimento que a gente pode fazer para que o nosso resultado possa ser melhor. Então eu chamei de a técnica dos 3 R's. R's de primeiro recordar, segundo rechaçar e terceiro ressignificar. Eu vou explicar sobre isso hoje na aula, tá? Mas de qualquer maneira, o exercício que nós estamos fazendo hoje é para uma vida melhor. Todo o processo da EFT, essas batidas que a gente faz aqui nos pontos e tudo mais, é para que a gente possa se conhecer melhor, se livrar de certos medos e traumas e vícios e assim ter uma vida melhor. Ok? Então, antes de eu começar com os próximos slides, quem não conhece nada, quem é completamente cru na EFT, por favor, escreve aí no chat para eu ter uma ideia. Porque aí nós começamos com uma coisa muito simples. Tem alguém que não conhece nada da EFT que está na sala? A Patrícia falando é totalmente leiga. Legal, Patrícia. Bom, vou tentar explicar um pouquinho para você e para os outros que já sabem. E para os outros que já sabem, não deixa de ser uma recapitulação, tá? Então vamos lá, vamos para o próximo slide. Alguém mais, além da Patrícia, não sabe nada da EFT ou só ela? Bom, enfim, vou só recapitular. A Márcia também falando que não sabe nada. Legal, Márcia. Então vamos lá, eu vou fazer um resumo do resumo. A Ney está falando que não consegue resgatar as emoções. Vamos ver se a gente consegue agora, tá, nesse breve exercício. Senão, a gente vai tem que ir um pouquinho mais fundo, tá, Ney? Mas não se preocupe muito, não. Mesmo não sabendo resgatar emoções, fazendo isso aqui já ajuda a liberar o estresse de uma maneira muito legal, tá? Bom, então, enfim, deixa eu explicar um pouco, então, sobre a EFT em si. A EFT é conhecida como acupuntura emocional sem agulhas, ou o nome dela chama Técnica da Libertação Emocional. Olha, por quê? Nós somos uma carga de emoções, né? Mesmo nosso corpo físico, nosso corpo mental, quer dizer, do espiritual, são tudo emoções, é tudo energia. Mesmo a matéria que a gente pode chamar, né? O corpo material, feito de carne, osso e tudo mais, não deixa de ser energia pura. E toda energia, ela é suscetível às emoções. Está vivendo com emoções. Então, nós vivemos nesse mundo, nós agimos nesse mundo de acordo com as nossas emoções, que muitas vezes ficam presas, ficam doloridas, ficam traumatizadas, né? Então, essa técnica da EFT é chamada técnica para libertar essas emoções. Como é que nós vamos libertá-la? Ora, nós vamos tocar em alguns pontos energéticos que são os pontos da acupuntura. São vários pontos de acupuntura que existem no nosso corpo, são polos energéticos. Nós vamos usar basicamente 8. Apenas 8 nós vamos usar na EFT. Tá? Não é muito simples, é uma técnica muito simples, muito fácil de decorar. E nós vamos dar leves toques com as pontas dos dedos, pode ser a mão direita ou a mão esquerda, pode ser nos dois lados. A gente vai dar alguns toques em alguns pontos. Eu vou explicar quais são esses pontos. Tá? A ideia não é só a ideia. O que acontece? O que acontece é que quando você ativa esses pontos, você está se reconectando com o seu eu. E você está dando sinais ao corpo de que está seguro, que você pode estar protegido, apesar do problema que você enfrenta. Então, quem foi? Não foi a Patrícia, foi
Quem foi? Que falou do medo de dirigir? A Rogéria, né? A Rogéria falou do medo de dirigir. Ora, medo de dirigir, pode ter inúmeras causas esse medo. Por que que veio esse medo de dirigir na nossa pessoa? Mas então, quando nós nos sintonizamos nesse medo, e é isso que vai vir a aula de hoje, a gente vai tentar ver como que a gente vai se sintonizar nessa emoção, aí a gente dá esses toques, nesses pontos. Começa no início da sobrancelha, vocês estão me vendo aí, né? Bem pequenininho, mas devem estar me vendo. Início da sobrancelha, do lado do olho, embaixo do olho, são 8 toques assim. Quando nós damos esses toques, nós estamos libertando, nós estamos tirando o estresse do problema e nós estamos trazendo uma nova solução, porque isso trabalha no equilíbrio energético. A Helena também está falando que tem medo de dirigir. Então vamos ver se vocês conseguem trabalhar um pouco nesse ponto, ok? Então basicamente a EFT funciona dessa maneira. Eu vou agora nos próximos, nesse slide aqui, eu vou falar dos pontos, tá? Para quem não conhece os pontos, veja só, o primeiro ponto que nós vamos bater é o chamado ponto do Karatê. É essa que vocês veem aí na figura número 1. Vocês pegam os dedos aqui e batem na outra mão. Tanto faz, pode ser a mão direita ou a mão esquerda. Você pode fazer assim ou pode fazer assim. Tá? Você vai bater aqui, com a mão aqui, sempre com a respiração solta, leve, sempre com a respiração. Não prendam a respiração, é importante a respiração, ajuda muito na circulação da energia. Aí você vai ficando batendo aqui. Enquanto que a gente foca, enquanto bate aqui, a gente foca no problema. Tá? Foca na questão que a gente quer resolver. Então você pode resolver desde o medo de dirigir até um bloqueio para ganhar dinheiro, por exemplo. Pode ser de N situações, porque todas estão ligadas às nossas emoções. Às vezes é muito fácil. Né? Às vezes é muito fácil. Eu não canso de dizer como eu próprio não acreditei quando aconteceu isso. Eu trabalhei por uma enxaqueca que eu tinha, uma enxaqueca crônica, e eu fiz, fazendo as batidas assim, focando no problema, focando na situação, na lembrança que eu tive da situação. Me lembrei, olha o primeiro ponto que eu quero falar hoje na aula, recordar. Né? Eu recordei a situação. E não é que a enxaqueca passou, era uma enxaqueca que eu tinha sempre, era contínua, e sempre crônica, e de uma hora para outra passou. Já faziam anos que ela nunca mais voltou. Tá? Então, a Ney está falando, não tem problema, se você não se lembra das emoções negativas, faça apenas como conceito, tá, Ney? Não é problema, isso não é problema. Vamos ver se na aula hoje você vai dar para entender. Tá? Então, o primeiro ponto é esse, ponto do Karatê. Nós vamos fazer um exercício logo mais, vocês vão entender melhor. Tá? Agora, os outros pontos, veja só. O primeiro ponto que nós vamos bater, aí nós batemos com duas, três, as pontas dos dedos, nós vamos bater aqui, ó, no início da sobrancelha. Tanto faz a sobrancelha direita ou a sobrancelha esquerda. Tanto faz a mão direita ou a mão esquerda, tanto faz. Tá? Mas nós damos leves batidas nesse ponto aqui. Eu gostaria que vocês me acompanhassem agora. Tá? Vamos me acompanhando, vamos batendo aqui no ponto no início da sobrancelha. Sempre respirando legal. Depois do lado do olho, ó, bem, eu vou tirar o óculos aqui para vocês verem melhor. Bem quando começa o olho aqui, o início do olho. Depois, aqui embaixo do olho, onde tem a olheira. Embaixo do olho. Vocês estão fazendo junto comigo? É legal, hein? Legal que faça. Depois, entre o nariz e a boca. Aqui embaixo do nariz. Depois entre a boca e o queixo, bem aqui, ó.
Em seguida, aqui na clavícula, você imagina a clavícula aqui, nós temos uma clavícula para a direita, outra para a esquerda. Imagina esse ponto aqui mais saliente da clavícula, desce um pouquinho, encontra um buraco e bate aqui. Ó. Pode bater nos dois lados se quiser. Okay. Em seguida vem um ponto embaixo da axila, são 5 dedos abaixo da axila, nesse ponto aqui. Ó. E por fim, o último ponto é aqui em cima da cabeça. Toda essa região aqui, ó, em cima da cabeça. Tá? Isso é que nós chamamos de uma rodada, e a gente segue várias em seguida. Ok? Legal, gente. O pessoal que está entrando na sala. Então eu gostaria de fazer um exercício energético agora. Tá legal? Vocês vão me acompanhar? Vamos lá. Eu gostaria que vocês vissem como vocês estão, principalmente na questão de respiração, tá? Respirem legal, respirem, não forcem a respiração, tá? Não forcem a respiração. Apenas sintam como ela está. De repente a respiração está presa aqui na garganta, ela não consegue descer. Tem gente que consegue ficar aqui, mas o peito está preso. Tem uns que conseguem tranquilo até o estômago. Tá? Vejam como está. Não vamos ficar aqui competindo para ver quem é que vai ganhar prêmio, não. Não tem tal coisa. Tá? Eu queria apenas que nós pudéssemos nos energizar para poder respirar melhor. Então, vejam como está a respiração. Está dizendo que a minha voz está sumindo. Será que está sumindo mesmo? Eu estou falando direto, tá? Então vamos lá. Vejam a respiração e deem uma nota para ver quanto a sua respiração está. Se a respiração está muito boa, você pode dar a nota 10. Tá? Se você não está respirando para nada, já está indo para o cemitério, então a nota é 0. Tá legal? Cada um vai dar uma nota. Então deixa eu ver. A primeira nota que aparecer na cabeça. Tá? A minha nota que apareceu foi 6. A minha respiração não está muito legal. Eu estou um pouco estressado hoje. A minha nota foi 6. Cada um tem. A Leonina já deu nota 4. Cada um dá a sua nota. Ok? Ok, então cada um sabendo da sua nota, não precisa ficar escrevendo aí não, pessoal, tá? Por favor, porque senão vai ter muita gente na sala, não dá. Mas agora eu gostaria que vocês se focassem nessa questão da respiração e nós vamos fazer o exercício, tá legal? Vamos lá. Primeiro vamos bater no ponto do karatê. E eu vou falar certas frases e vocês vão responder. Tá? Se vocês puderem, respondem em voz alta. Vamos lá. Mesmo que eu tenha mesmo que eu sinta um certo bloqueio, então podem responder. Mesmo que eu sinta um certo bloqueio nessa minha respiração, eu ainda assim me aceito como eu sou. Ok? Mais uma vez. De um modo geral, a gente repete 3 vezes a frase. Então vamos lá, vamos repetir mais uma vez. Mesmo que eu tenha esse bloqueio na minha respiração, eu me aceito profunda e completamente. E mais uma vez. Mesmo que eu tenha esse bloqueio na respiração, eu me aceito profunda e completamente. Certo? Ok? Agora então vamos lá. Vamos no início da sobrancelha. Eu vou falando, cada frase que eu for falando, a gente vai mudando um ponto. Tá? Eu vou falar pequenas frases para lembrar o foco.
o nosso foco é a respiração. Então vamos lá, gente. No início da sobrancelha, essa minha respiração. Do lado do olho, essa respiração. Embaixo do olho, a respiração. Embaixo do nariz, o bloqueio na respiração. Embaixo da boca, o bloqueio na respiração. Na clavícula, a minha respiração. Embaixo do braço, a respiração. Em cima da cabeça, a minha respiração. Gente, essa foi uma rodada, mas eu vou fazer mais uma, tá? Para ficar melhor. Então vamos lá, no início da sobrancelha de novo. O bloqueio na respiração. Do lado do olho, eu sinto a minha respiração. Embaixo do olho, eu vibro com a minha respiração. Embaixo do nariz, eu agradeço a minha respiração. Embaixo da boca, eu agradeço por poder respirar. A clavícula, e agradeço por poder viver. Embaixo do braço, apesar de qualquer problema na respiração. Em cima da cabeça, essa minha respiração. Solta legal, gente. Se vocês sentirem. Solta bem. A minha respiração melhorou. Eu tinha dado uma nota 6, agora eu poderia dar umas 8 ou 9, tá? Se vocês quiserem escrever alguma coisa aí, quem sentiu, nunca tem resposta certa ou errada, tá? Alguém pode ter melhorado a sua respiração, alguém pode ter piorado, ou ter ficado igual, tá? A Jovita está falando que está 4. Eu sei, 4 quer dizer o quê? Que piorou, Jovita? Alguns estão dizendo que melhorou um pouco, tudo mais. Então esse é um exercício típico. Esse é um exercício típico para nós nos sintonizarmos melhor na nossa respiração, nas nossas energias e tudo mais. Tá? Então vamos... a Jovita está falando que piorou. Ok, não é uma resposta pior, não é uma resposta ruim isso, não, tá, Jovita? Não se preocupe. Às vezes pode piorar, por quê? Porque às vezes pode reforçar certos pontos ali. Então vamos lá, gente, vamos fazer mais uma volta e vamos ver como fica. Principalmente para a Jovita, que disse que piorou, que se sintonize legal na sua questão, no seu bloqueio da respiração, tá? Então vamos lá, vamos um ponto karatê. Apesar de eu ainda ter um certo bloqueio na respiração, são bloqueios na minha vida, eu ainda assim me amo e me aceito profunda e completamente. Apesar desses bloqueios na minha respiração, podem muito bem ser os bloqueios da minha vida, mas é seguro para mim agora eu poder respirar bem. Eu escolho respirar bem. Eu escolho aproveitar bem essa capacidade que eu tenho. Vamos lá. Cada frase que eu vou falando vai mudando um ponto. Vamos lá. Esse bloqueio na respiração do lado do olho. Eu talvez ainda sinta algum bloqueio.
embaixo do olho, mas eu escolho agora poder me soltar. Embaixo do nariz. Eu escolho poder respirar livremente. Embaixo da boca, porque é um direito meu. Clavícula, poder viver livre e respirar livre. Embaixo do braço, eu escolho poder respirar bem. E eu escolho superar qualquer bloqueio que me impeça de respirar bem. Solta legal. Veja só, a Vera está falando que sentiu uma dor no peito. São sintomas emocionais, tá? Que você pode agora continuar, Vera. Eu sugiro você continuar fazendo, focando nessa dor no peito. Ok? A Mônica está falando que sentiu sonolenta e ficar rotando. Não se preocupe, Mônica, é super comum isso, é um bom sinal que as suas energias estão se encaixando no lugar. Tá? Muito bocejo é muito comum. Tá? E eu gostaria de saber da Jovita, que tinha piorado, como está agora. E de novo falando para a Vera Lúcia que se ela sente dor no peito, fazendo mais, focando nessa dor. Desse de dizer meio down é porque realmente a técnica relaxa muito, tá? E não se preocupe com isso. Legal, muita gente está dizendo que melhorou legal, mas eu gostaria de saber da Jovita. A Jovita está aí ainda? De qualquer maneira, é legal vocês... Jovita falou que melhorou. Legal, parabéns, Jovita. Então vão fazendo qualquer sintoma, qualquer sentimento que vocês tiverem agora, podem continuar batendo nos pontos enquanto eu vou continuar falando, tá? Vai fazendo um pouco e tudo mais. E agora vamos entrar no tópico de hoje, tá? Que é uma dica para todos vocês poderem usar melhor a EFT em casa. Alguém está dizendo aí que o som está horrível, realmente eu não posso fazer nada, desculpa. Tem gente que está dizendo que está ouvindo bem, e eu agora não posso mais fazer nada. Então, gente, no nosso dia a dia, na nossa vida, nós temos os nossos altos e baixos, sem dúvida. Um dia a gente vai estar bem, outro dia a gente vai achar que acordou com o pé esquerdo, um dia vai estar... E as nossas emoções mudam, de uma hora para outra vão mudando muito. Então, certas coisas, elas são mais crônicas. Certas coisas, elas são mais crônicas que ficam sempre na nossa cabeça. Tipo, por que ele fez isso comigo? Eu não perdoo. Por que ele fez isso? Então, por que aconteceu isso comigo? Por que maldito aquele dia que eu fui dizer sim para aquele cara? E, enfim, a gente vai... Tem certas coisas que não saem da nossa cabeça. E por isso a gente acha que fica patinando, a gente fica no mesmo lugar, a gente tem aquela expressão que a gente usa muito, que é auto-boicote, né, auto-sabotagem e tudo mais. Então, são isso. Então, digamos, por isso que tem essa lista aí na esquerda, né, você pode estar triste, tem uma certa tristeza que ronda você, assim, ou então você sentir que você tem autossabotagem, que você próprio não consegue progredir e superar os seus próprios limites, né? Ou você pode ter, por exemplo, eu estou dando exemplos, né? Medo de falar em público, medo de dirigir, eu botei isso aí pensando em você, tá? Medo de dirigir, ou então problema de falta de dinheiro, problema de falta de amor, ansiedade, e aí vai, a lista vai. Né? Então nós temos certos problemas que podem ser constantes na nossa vida.
Esses problemas constantes podem muito bem ser resolvidos com a própria técnica da EFT. E hoje eu quero explicar para vocês. Tem gente reclamando que o som está muito ruim. Eu não sei o que vou fazer, pessoal. Deixa eu tentar aumentar aqui, vamos ver se o som melhora. O som melhorou? Veja se o som melhorou agora. O Paulo Guedes está falando que o som estava ruim. Vai ficar gravado no YouTube, sim, com certeza. Tá? Bom, para alguns está bom, para alguns não está. Então, sinceramente, eu não sei. Eu não vou me preocupar agora com isso, não. Eu não vou parar a aula com isso, não. Tá? Desculpa quem não está conseguindo ouvir. Ok, gente, então, veja só, não importa qual seja o nosso problema, ou problemas, tá? A Milka está falando que se é fácil entrar e sair da sala, pode entrar, pode sair e depois entra de novo, vamos ver, de repente melhora. Eu sugiro que vocês desliguem o computador, saiam, desliguem o computador, aí tira tudo da memória do computador e volta de novo, talvez melhore. Bom, ok, vamos lá. Deixa eu continuar, porque senão eu me perco e aí a gente continua e vai continuar. Bom, veja lá. Então não importa quais sejam os nossos problemas, muitos são constantes na nossa vida. Então o que eu gostaria de explicar hoje um pouco sobre essa natureza dos problemas, a natureza como nós encaramos o problema, né? E aí como nós podemos limpá-lo. Então eu dou esses 3 R's. O primeiro R é o recordar, o segundo R é rechaçar e o terceiro R é ressignificar. Ora, recordar. Vamos recordar, vamos pegar um problema específico em si e vamos recordar qualquer coisa que venha à mente em relação ao problema. Pode vir várias situações, provavelmente vão vir várias situações, mas vamos pegar uma situação. Então, por exemplo, voltando ao exemplo do medo de dirigir. Pensa falando, você fala em voz alta, eu tenho medo de dirigir. E tenta se lembrar de um certo momento no passado, quando aconteceu alguma coisa. Alguém de repente te disse, vai lavar roupa, dona Maria, mulher não pode dirigir, sei lá o quê, entendeu? Qualquer besteira que você possa ter ficado, uma crítica, ou então um acidente, alguma coisa que faça, que venha na memória. Ok? Essa é a primeira questão, recordar. A segunda seria rechaçar. Rechaçar não no sentido de, vai embora, show, não é isso. Rechaçar no sentido de limpar. E aí que entra melhor a EFT. Né? Aí que entra melhor a EFT. Nós vamos limpar a nossa carga emocional daquele incidente, daquela memória. Dá para entender? Tá, a Elaine está falando que bateu o carro e não conseguiu. Então já tem uma memória, a batida do carro, é um trauma. E como nós vivemos hoje em dia, nós temos nossos bloqueios devido a traumas, então a gente tem que trabalhar o trauma. Então é nesse segundo momento, que é isso que eu chamo de rechaçar. Tá? Nós vamos limpar essa memória do trauma. E por fim, em terceiro lugar, nós vamos ressignificar. Olha só, a Rogéria já está lembrando que seu pai disse que dirigir não é para ela. Isso já é um grande peso no seu bloqueio, Rogéria. Pode parecer que não, mas é. E pode ser que não seja o único bloqueio também, mas a gente tem que ir um por um. Tem que ir limpando um por um. Tá? Então, por isso, essa dica de recordar, rechaçar, ressignificar. Tá? Eu vou explicando mais nos próximos slides. Ok? Vamos lá. Senão eu vou ficar por aqui e aí não passa.
Então, nesses nossos bloqueios, nossos traumas, nós nos prendemos. Nós entramos num buraco e não conseguimos sair. Né? É o que eu chamo de medo. Não quero chamar ninguém aqui de medroso, mas, de qualquer maneira, em todas as nossas situações, nós nos baseamos no medo. Tá? A gente fica sem ação, sem saída, né? Porque a gente acha que vai causar mais um problema. Voltando ao exemplo da Rogéria, digamos que todo o problema central dela foi isso. O pai dizer para ela que dirigir não era para ela. Olha, ficou isso um medo gravado na cabeça. Que se eu dirigir, provavelmente meu pai vai falar isso de novo. Provavelmente eu estou fazendo algo errado, porque não é para mim. E coisas assim. Odete está entrando na sala agora. Mulher dirige mal. Exatamente. Então são todas situações que a gente vai colocando, a gente vai se lembrando, são os nossos traumas. Tá? São os nossos traumas que nos prendem. Tá? Que nos prendem e falam, é mais seguro. Em outras palavras, esse é um ponto interessante, talvez a gente possa entender melhor. O nosso inconsciente acha por bem não fazer a tal situação, não criar tal situação mais, porque senão vai ter um problema. Então digamos que eu tenho medo de dirigir. Meu medo de dirigir é porque eu dirigi e meu pai me criticou. Então o inconsciente vai falar para você, mantenha esse seu medo de dirigir. Porque o seu medo de dirigir está te protegendo. Está te protegendo para não criar não criar mais problema com seu pai. Então isso é coisa do inconsciente. Esses bloqueios são coisas do inconsciente. Então quando nós fazemos a EFT, nós vamos batendo na EFT, nós temos que tentar trazer de novo esse contato com esse inconsciente e chegar para o inconsciente e falar, não tenha mais medo, não precisa. Tá? Deixa eu ver aqui, alguém está comentando alguma coisa aqui, deixa eu ler. Olha só, a Dercy está falando que meu marido disse que era mais uma para causar acidente. 2 irmãs foram acidentadas, mas hoje dirigem, eu não. Começo e paro. Pode muito bem ter a ver com isso, ficou gravado na memória, entendeu? Que é para agora seu inconsciente está nessa, não dirija. Criou um medo em você que não dirija, porque você vai causar um acidente, olha só. Agora é uma questão de limpar, aí entra na segunda fase que eu falei, né? De limpeza, rechaçar, de fazer EFT para limpar isso, de tal maneira, fala, não é lógico. Só porque eu vou dirigir vou causar um acidente. Não é lógico. O mais lógico seria se eu dirijo bêbado, ou então mais lógico é se eu dirijo sem atenção, aí sim eu posso causar um acidente. Mas se eu dirijo bem, com atenção, não é lógico. Então, até chegar nesse equilíbrio, nesse contato com o inconsciente, pode levar algum tempinho, mas eu gostaria de dizer para vocês que fazendo os toques, é muito mais fácil entrar nessa parte cognitiva, nessa compreensão. Tá? O Luiz está falando que tinha medo de enfrentar uma situação. É isso mesmo. Tá? É uma questão assim, acontece. Medo de enfrentar a situação, e aí faça agora de novo a EFT, lembrando do que poderia ter causado esses medos todos. Qual é a lembrança desses medos todos? E aí você vai limpando, vai tirando essa carga energética negativa. A Sofia está perguntando se sugere uma rodada para cada R. Não, Sofia, eu não sugiro isso não. Eu não sei. Aí vai depender. Nós vamos chegar a fazer uns exercícios para isso, tá? Talvez leve mais algumas rodadas. Não se prenda por uma rodada para isso, uma rodada para aquilo, não. Tá? Deixa livre.
Vamos deixar livre a coisa, tá legal? Então, essa é a primeira... Elias está perguntando se eu vou falar sobre o dinheiro. Ô Elias, eu posso falar sobre dinheiro para pagarem a minha aula, tá? Não, eu não vou falar especificamente sobre dinheiro. Eu estou dando exemplo do medo de dirigir. Mas o problema de dinheiro também é medo. Com certeza é medo. Tá? A Tati está falando, não tenha traumas. Ela não tem traumas e gosta de riqueza e prosperidade. Então nessa você já está para ressignificar. Você está no último R só. Eu estou falando aqui, quem não... o que eu estou falando é o seguinte, gente. Tem esses 3 R's. É uma dica apenas. Quando você não consegue se lembrar da situação, vai fazendo EFT até se lembrar do que aconteceu. Eu tenho medo de ganhar dinheiro. Eu tenho problema em ganhar dinheiro. Olha, esse problema em ganhar dinheiro deve ter um medo ali atrás. Então vai fazendo. Por exemplo, eu fiz isso comigo, tá? Eu posso dizer comigo, meu trabalho pessoal, quando eu fiz isso. Eu comecei a ver, por que será que eu não tinha bloqueio em ganhar dinheiro? E comecei a recordar do quê? Crítica. Tá? Crítica dos outros, falando, ele tem dinheiro, não sei o que lá. Eu me sinto mal com crítica. Me lembrei das críticas que as pessoas falavam daqueles que têm dinheiro. Eu tive que limpar isso. Tá? Então, ou fazer o EFT assim para lembrança, isso é muito importante. Tá? Seja para o dinheiro, ou seja para medo de dirigir, ou seja para qualquer coisa. Peraí, o pessoal está perguntando, a Rogéria está perguntando, aplicando o EFT, qual é a resposta do corpo para eu saber? Não tem uma coisa fixa, Rogéria, não tem uma coisa fixa, vai reparando na situação, vai reparando o que está acontecendo consigo. Por isso nunca se pode ter uma fórmula exata na EFT, sempre a gente tem que ver o que está acontecendo. Ok, gente, deixa eu passar para o próximo slide. Esse então eu falei a questão do medo. Outra questão também é o estresse. Nós temos muito problema em questão de estresse, porque a nossa sociedade exige muito da gente. Exige muito. Então, principalmente sabe aquela coisa, tipo, desde que você já começa a crescer como criança, já ficam ensinando para você que você tem que ser bonzinho para ganhar presente do Papai Noel. Já começa aí. Você tem que ser bonzinho para ganhar a atenção dos outros, para ganhar bênção. Então você já vai inculcando em você, não que você tem que ser malvado, mas já vai inculcando em você muito estresse, de que você tem que ser bom, em outras palavras, você não pode errar. Isso estressa demais. Suzana está falando... Tá, então isso estressa demais. Toda essa pressão que a sociedade coloca em cima da gente. Que eu tenho que ser um bom, tá? Eu não posso errar. É lógico, no sentido, a gente tem que fazer a coisa melhor possível. A gente tem que ganhar mais dinheiro, a gente tem que fazer as coisas certas. É lógico isso é uma coisa normal. No caminho da vida a gente tem que crescer. Porém, precisa ver o quanto de estresse nós nos colocamos ali dentro. Então, por exemplo, o estresse pode entrar ali, voltando ao exemplo do medo de dirigir. O próprio estresse de, se eu dirigir, vou ter problema. Como também o estresse de, se eu não dirigir, o que vai ser de mim? É tudo um estresse. Por isso que na EFT, nós deixamos muito claro esse ponto. Nós aceitamos que o estresse é parte de você, o problema é parte de você, e você se aceita com essa parte também. Consegue? Esse é o segredo. Eu tenho um problema, mas eu me aceito. Eu aceito esse problema como parte de mim, eu me aceito como um todo. Então vamos lá, a gente bate no ponto do Karatê e a gente fala essas frases.
Mesmo que eu quisesse, olha só a frase que eu botei aí, mesmo que eu quisesse ser diferente, eu ainda assim me aceito como eu sou. Entendam isso, gente, isso é importantíssimo na questão da cura. Da cura para qualquer coisa, da cura para ganhar mais dinheiro, da cura para poder dirigir, ou da cura para qualquer outra coisa. Tá? Eu tenho que me aceitar, eu tenho que aceitar também esse problema como parte de mim. O momento que a gente se aceita, a gente resolve. Aí começa a vir a cura. Então, a Vera está falando assim, medo da crítica, medo da aprovação, da aceitação. Medo, exatamente, medo e o estresse também que fica em cima, sem dúvida. A Tati está falando que não consegue me ouvir. Alguns talvez não consigam me ouvir, infelizmente, não posso fazer mais nada. Já falei, peço desculpas, mas não consigo, não sei o que é. Tá? Então vejam só, toda a questão do medo, toda a questão do estresse está ali como raízes do nosso problema. Vamos passar para outro slide. Então é isso que eu queria falar. Nós temos que chegar num equilíbrio, gente. São lados da mesma moeda. Eu botei essa imagem aí do Yin e Yang exatamente por isso, porque não existe Yin sem o Yang. Não existe Yang sem o Yin. Então, muitas vezes, são coisas que se a gente não aceita, a gente vai em confronto. Enquanto a gente está em confronto, a gente não resolve. Tipo, eu quero parar de fumar, eu estou num estresse terrível porque eu quero parar de fumar. Ora, isso é contraproducente. Você tem que aceitar aquela sua parte que é fraca, vamos dizer, que é fraca, que se deixa levar pelo cigarro. Você aceita essa parte. No momento que você aceita isso, você entra no equilíbrio. E no momento que você se equilibra, você supera. Tá? Então vamos falar dessa questão de superação. Você quer superar o cigarro, você quer superar o medo de dirigir, você quer superar o problema de dinheiro, a gente quer superar, mas como? Aceitando os dois lados da mesma moeda. Tá? Então é exatamente isso que nós precisamos. Infelizmente, aí eu coloco aí também uma questão que a gente cria uma identidade falsa. Nós criamos uma identidade falsa, tipo, eu sou o cara que tenho medo de dirigir. Ou eu sou o cara que estou sempre com falta de dinheiro. Eu sou o cara que não consigo parar de fumar. E aí vai. São identidades falsas. Por que eu digo falsa? Porque a nossa identidade é um ser de luz, é um ser absoluto, é um ser pleno, é um ser feliz, saudável, eterno. Essa é a nossa identidade. Né? Mas nós criamos uma identidade falsa. Essa identidade falsa, tipo, eu sou o azarado mesmo. Né? Aí o pessoal tá escrevendo aí no chat um monte de coisa, né? Eu vou continuar falando, tá? Se vocês podem fazer o seu discurso, o seu diálogo aí no chat. Então, vocês entendem essa questão da identidade falsa? Como nós criamos essa identidade falsa? Então, aquilo, voltando ao exemplo da Rogéria, a Rogéria fala, eu tenho medo de dirigir. Criou a identidade falsa dela, eu e meu medo de dirigir. Então, agora, se nós aceitarmos essa parte, tá? Aceite você como é. Mesmo com a sua parte que tem medo de dirigir. Exatamente, a gente tem que ter essa autoaceitação. E muitas dessas coisas são baseadas em crenças, tipo, qual seria a crença do medo de dirigir? A crença talvez, eu não vou conseguir, ou eu vou ter críticas, e vai ter inúmeras crenças assim. Tá? No meu caso, por exemplo, voltando ao meu exemplo do dinheiro, né, como eu tive que trabalhar, eu era muito ansioso, muito estresse em relação ao dinheiro, muito estresse. Tá?
E era uma crença de que não é para mim. O dinheiro não é para mim. Porque se eu tiver dinheiro vai ter crítica. Eu não nasci para ter dinheiro. Eram crenças dentro de mim, que eu fui trabalhando para se tirar. Então a gente vai limpando tudo isso. Essa é a segunda parte, a limpeza. Mas nós vamos fazer um exercício prático sobre isso, tá? Então, lembrem sempre bem da questão dos dois lados da mesma moeda. O Jorge está falando para desativar o chat. Pode ser. Se a coisa ficar muito pesada, eu vou desativar mesmo, Jorge. Por enquanto está legal. Tá? Ok, vamos lá. Então, continuando aqui. Aí, olha só na nossa identidade. A vida é assim mesmo. Eu sou azarado. Eu sou azarado. Nós criamos essa identidade falsa. Imagina assim, por exemplo, você botou na sua cabeça que você faz tudo errado. Alguém até te disse, você faz tudo errado, cara. Mas se você olhar mesmo nas estatísticas, de repente você faz um monte de coisa certa, e fez 1, 2 ou 3 vezes, sei lá quantas vezes, você fez errado. Nisso ficou o seu estigma de que, eu faço tudo errado. Então, por isso também aí também está uma dica. Aí também fica uma dica, tá, para o trabalho de dinheiro, né? Como dinheiro é uma questão muito que todo mundo quer trabalhar a questão do dinheiro, fica essa dica, que nós sempre pensamos, nós estamos sempre atraindo menos dinheiro, por quê? Porque a gente fica na cabeça. A gente está falando, eu não tenho dinheiro, eu não tenho. Tá? Então fica como nessa ilustração aí, a vida é terrível, amigo, a vida é uma farsa, tudo mais. Então você só está vibrando isso. Agora comece a vibrar diferente. Comece a vibrar fazendo AFT, comece a vibrar falando, não, eu tenho alguma coisa. Tá? Eu tenho alguma coisa. E talvez em alguns momentos eu não tive dinheiro para uma coisa ou para outra. Talvez eu não tenha dinheiro para pegar e viajar de primeira classe. Mas eu tenho dinheiro, tenho momentos com dinheiro. Aí você vai começando, mesmo que seja um centavo. Mesmo que seja um centavo. Você tem quanto no banco agora? 1 centavo? Ou de repente está debaixo do colchão essa moedinha de 1 centavo? Pelo menos você tem 1 centavo. Então agradeça isso. Agradeça dessa maneira. Porque senão nós criamos essa identidade falsa de dizer que tudo está ruim. Está tudo ruim, eu nunca tenho dinheiro, eu sempre faço tudo errado, eu nunca vou conseguir andar de carro, dirigir um carro, e vai assim. E nós começamos a acreditar que está tudo errado. Então, nós começamos a acreditar que tudo começa a dar errado. Tá? Pode ser que na maioria das vezes dá certo, mas no momento que você faz uma coisa errada, fala, tá vendo? É uma prova. É uma prova que deu errado. Tá? Você faz tudo direitinho. Um dia que você faz errado, já vem a prova de que você só faz tudo errado. Tá? Então, essas identidades falsas que a gente tem que começar a tirar da cabeça. Então eu gostaria agora que vocês começassem a pensar no seu próprio problema. Eu falei aqui por alto mais ou menos o que é. Nós vamos entrar no exercício de lembrar, de limpar e de ressignificar. Mas agora, digamos que nós temos... alguém escreveu aí no chat dizendo que não tem problema nenhum, que está tudo ótimo, 1000 maravilhas, incrível. Tudo bem, pode ser. Eu acho ótimo isso. Mas muitos de vocês, incluindo eu, sempre tem um probleminha aqui, um probleminha ali, sempre tem uma pedrinha no sapato. Né? Então a gente pode criar essa identidade falsa de tipo dizer, ó céus, ó vida, né? Eu sei que não vai dar certo. Né? Então, eu gostaria que vocês agora, se vocês pudessem, assim, eu vou dar uns 2, 3 minutos, rapidinho, para vocês
A vida é bela, o povo que complica, o povo. Você não, né, Darcy? Só o povo. Você não, né? Eu também não, só o povo. Tá bom. Então é isso aí. A gente é perito em complicar a vida. Né? Então vejam só, comecem a pensar num problema que vocês tenham. Comecem a pensar num problema que vocês tenham. Tá? E assim, e aí eu vou fazer certas perguntas para vocês. E respondam a primeira coisa que vier na cabeça. Não fiquem tentando matutar muito não, porque aí já entra muito no raciocínio e não dá certo. Mas quem você pensa que é? Eu penso que sou tá? Vê o que vier primeiro na coisa na cabeça e anota. Eu penso que eu sou... Tá? Senão você pode dizer, de repente, eu penso que eu sou um fracassado porque eu não consigo dirigir. Eu penso que eu sou um fracassado porque eu não consigo ganhar dinheiro. A Tati falando que pode focar sempre o positivo para o FT. Se não há problemas negativos por trás, pode, sem dúvida nenhuma. Tá? Ok. Nós estamos falando aqui em questões de obstáculos, problemas, não estamos falando do positivo. Tá? Então, se você já quer pôr afirmações positivas aí, tudo bem. Mas o exercício é para tentar tirar obstáculos. Então, se vocês estão vendo um obstáculo na frente, então responda essa frase aí como eu penso que eu sou tal coisa. E se eu resolvesse tal coisa, a minha vida seria o quê? Então, tentem esclarecer um pouco melhor isso. A Vilma está perguntando se pode praticar. Deixa essas perguntas para depois, Vilma, por favor, tá? Você volta a perguntar isso no final da aula, tá bom? Agora eu quero manter esse ponto, porque agora eu quero parar com vocês. Eu vou parar esse chat. Tá? Eu vou ser chato, vou parar o chat. Tá? Deixa eu ver como para. Bom, eu acho que eu parei o chat, é isso? Agora eu fiquei chato, parei o chat. Tá. Depois eu vou botar vocês aí, vocês podem fazer as perguntas que quiserem. Por favor, não me levem a mão. Tá? Não me levem a mão, mas deixa eu tentar acabar aqui. Nós temos vários slides para... O tempo está passando e eu quero apresentar esses slides, que eu quero apresentar a ideia. E eu gostaria de dar uns poucos minutos para vocês agora para refletirem um pouco nos obstáculos que vocês têm. Quem acha que não tem obstáculo nenhum, ótimo. Espera um pouquinho que nós vamos para o outro exercício. Mas agora, quem acha que tem um obstáculo, comece a escrever aí. Escreve. Complete a frase. Eu penso que eu sou tal. Se eu resolvesse esse meu problema, aí põe o seu problema. Vamos trabalhar num problema específico. Se eu resolvesse esse meu problema, minha vida seria tal. Respondo bem rápido isso, gente, tá? Eu também gostaria de saber, numa nota de 0 a 10, a seguinte coisa. Eu me castigo muito porque eu não sou o que eu espero de mim, ou o que os outros esperam de mim. Isso é muito forte. Tá? Eu espero de mim um cara legal, eu espero de mim um cara bem-sucedido, eu espero de mim o cara que arrebenta, eu não sou. Então, eu me castigo por isso. Põe uma nota de 0 a 10. Se você se castiga demais, põe uma nota 10. Se você nunca se castiga por isso, está completamente em paz, zen com a sua pessoa, põe nota 0, não tem problema. Tá? Mas se o problema for sério, forte, então põe nota 10. Ok? E se você continuar com esse problema? Então, a pergunta seguinte é: se eu continuar com esse problema, minha vida será... Responda a primeira coisa que vier. Se eu continuar com esse problema, minha vida será... E se você se sair bem, resolver o problema? Se eu me sair bem e resolver o meu problema, a minha vida será... Ok? Conseguem responder rápido isso? Guarda aqui, ó. E vamos continuar.
Já tiveram uma ideia? Ok? Então é agora que eu vou começar o exercício dos 3 R's. Tá? Olha, o primeiro R é de recordar. Vamos nos lembrar de algum evento ou situação relacionada ao problema. O segundo item é rechaçar. Vamos limpar isso da memória e dizer ao nosso ser que está tudo bem. E o terceiro é significar. Vamos fazer uma nova decisão na vida. Tá? E eu espero hoje fazer um pequeno exercício com vocês para isso hoje, tá? Vamos deixar as perguntas para o final. Eu vou ter o maior prazer em responder qualquer pergunta que vocês tenham. Mas agora eu gostaria de partir para o exercício. Ok? Você já tem uma ideia, uma certa ideia do seu problema, do buraco onde vocês estão. E se houver uma memória nisso, ou seja, o que tem na sua memória, alguma coisa que aconteceu ou várias coisas que aconteceram, pega uma delas, tá? Porque o passado afeta muito o nosso presente. Afeta o passado sem dúvida nos prender, nós estamos presos ao passado. Então, o que eu gostaria, baseado naquilo que vocês anotaram do problema, pensem num incidente relativo. Pensem num incidente. No momento que vocês estão pensando nesse incidente, vocês sentem alguma parte do corpo, tipo, por exemplo, só de pensar nisso me dá um tremor. Só de pensar nisso me dá um sufoco na garganta. Me dá um frio na barriga. Se não sentir parte nenhuma do corpo, também não tem problema nenhum. Só estou falando porque algumas pessoas sentem. E já é uma conexão com o lado emocional. Então, foquem na lembrança. Vocês sentem alguma parte do corpo? Ou então, em relação a essa lembrança, isso faz você se lembrar do quê? Ou de quem? Daquele cara que fez isso comigo. Ou então daquele problema que aconteceu isso comigo. Tá? Então, são coisas assim, em relação à lembrança. Tá? Aqui eu vou deixar bem só um sinal que não tentem entrar em lembranças muito pesadas agora não. Tá? A EFT é ótima para tirar traumas pesados, mas não numa aula onde eu tenho 90 pessoas ouvindo a aula. Eu não posso trabalhar individualmente quando a gente quer trabalhar um trauma muito forte. Se algum de vocês tiver um trauma muito forte, deixa de lado. Não entre nessa memória. Tá? É possível entrar nessa memória com a EFT e sair muito bem dela, mas não numa aula assim. Tá? Isso aí eu sugiro que deveria ser uma sessão particular. Legal? Então vamos continuar. Mas então agora vocês devem ter claro na cabeça um incidente da memória. Tá? Então, o problema é que esses incidentes nos levam à infância. E agora a gente pode ser adulto, mas a gente ainda está agindo como criança. A gente mais ou menos, as nossas reações são reações como uma criança. Tipo a criança que, se eu fizer tal coisa, eu vou receber bronca do meu pai. E isso ficou na minha cabeça de tal maneira que se eu fizer tal coisa agora, eu vou receber bronca. Por mais racional que você possa falar, não vou receber mais bronca do meu pai. Mas ainda assim você ficou bloqueado. Isso é um dos alicerces, uma das bases do auto-boicote. Que nós ficamos presos a traumas do passado. Tá? Então, como a gente vê as coisas, né? Qual é a nossa visão do mundo, como é que a gente decide as nossas decisões, como são nossas decisões, como é que a gente vive, está tudo muito preso às nossas reações como criança. Então a gente tem que chegar agora no momento, chegar para o nosso inconsciente e falar que tudo bem, já está legal, eu já sou adulto, eu não preciso mais agir como uma criança. Então a gente tem que ver o quanto a gente ainda dá peso, o quanto a gente ainda dá de peso às nossas reações como se fôssemos crianças.
Medo, simplesmente medo. Aquela ansiedade, tipo, a ansiedade que uma criança tem, que se ela fizer alguma coisa, ela vai receber um castigo. Essa ansiedade você traz até hoje, onde se eu fizer tal coisa, eu vou ter um castigo. É claro isso? Então lembrem, tentem lembrar alguma situação da infância. E agora nós vamos para o exercício. Tá? Nós vamos fazer EFT nisso. Essa imagem aí, vocês imaginam que é o problema que vocês têm, é esse problemaço que está aí à direita, lá embaixo. É como uma bola de neve. Teve um momento que ela começou. Um momento que ela começou a rolar. A nossa vida começou a rolar, até virar uma enorme bola de neve. Enorme. Tá? Então, a gente tenta entrar lá na nossa primeira infância. Você sente alguma... Quando vocês estão lembrando... Eu vou abrir o chat agora para vocês... agora é legal. Agora eu não sei como abrir o chat. Eu abri o chat agora para vocês me escreverem se alguém tiver alguma dificuldade nisso. Tá, então, por exemplo, a Odete está falando que eu não tenho perseverança quando a coisa é para mim, resolva dos outros. Ora, tenta lembrar, tenta fazer alguma conexão com algum momento da infância. É difícil? Talvez seja difícil, gente. Talvez não seja tão fácil. Às vezes a lembrança vem depois, vem de algum momento depois, não vem na hora. Não vem na hora. Então nessas, por favor, vamos fazer EFT. Tá? Quem tem alguma lembrança já, ótimo, foque nessa lembrança. Quem tem essa lembrança e sente alguma sensação física, alguma emoção, ótimo, foque nisso. Não vamos precisar fazer muitas palavras, não. Não precisa entrar naquela coisa de muitas palavras, o que é, o que não é, não sei o quê. E quem não tem lembrança, tá? Também simplesmente faça EFT para, talvez a lembrança apareça. E às vezes aparece muito fácil. Muito mais fácil do que a gente pensa. Ok? Então eu vou fazer uma coisa muito genérica. Vocês me respondem de uma maneira... Vocês vão me responder como eu estou falando, mas eu gostaria que vocês estivessem focando na sua lembrança, no seu problema. Tá? Mesmo que não tenha lembrança disso. Como a Odete falando, eu não tenho perseverança, eu resolvo os outros, mas não para mim e tudo mais. Então, deve ter alguma coisa presa ali na memória. Ok? Vamos lá, gente. Eu gostaria de fazer agora a EFT para isso. Tá legal? Vamos bater no ponto do karatê. Vamos respirar legal. Solta bem a respiração. Deixa a respiração solta. Eu vou falar a palavra lembrança. Vocês podem trocar para o seu problema, ok? Por favor. Vamos lá. Mesmo que eu tenha esse bloqueio na minha vida, e eu estou agindo como uma criança, porque eu me lembro daquela vez que me fizeram isso, ou me falaram isso, que seja, e eu fiquei com medo. Eu agora estou agindo com medo. E por isso, eu tenho os meus limites. Apesar disso, apesar desses meus problemas, apesar desses meus limites, eu ainda assim me amo e me aceito como eu sou. Ok? Mais uma vez. Mesmo que eu tenha certos bloqueios na minha vida, que vêm lá do passado, e eu estou apenas reagindo agora, ainda como se fosse uma criança indefesa,
eu me lembro daqueles momentos do passado, eu ainda assim me amo e me aceito profundo e completamente. Ok? Então, gente, pensa bem. Se veio uma sensação física, foque nessa sensação física. Se veio uma emoção, foque nessa emoção. Se veio apenas uma lembrança, foque na lembrança. A tendência é limpar tudo isso. Tá? Então, vamos lá. Início a sobrancelha. Essa lembrança. Do lado do olho, talvez não esteja muito claro na minha memória. Embaixo do olho. Mas os meus bloqueios de hoje, embaixo do nariz, são reações daquela criança indefesa. Embaixo da boca, essa lembrança. Ou várias, na clavícula, várias lembranças na minha memória. Embaixo do braço. São várias as lembranças da minha memória. Em cima da cabeça. São várias as lembranças na minha memória. Ok, solta legal. Essa primeira fase é para a gente focar na lembrança. A segunda fase vai ser para a gente se limpar essa lembrança, tá? Nós não chegamos lá ainda. Então eu gostaria de saber como vocês estão. Deixa eu ver. Vocês estão podendo escrever aí no chat? Ok, tudo bem. Ok, o amigo está falando que está muito bem. O Luiz está falando que está ok. Ok, então vocês têm uma ideia clara da lembrança, conseguiu acessar várias lembranças da infância. Ótimo, Andréia. Me sinto mais calma. A vontade de chorar, não se preocupe, não prenda, tá, Josefa? Vai fazendo um pouquinho mais assim, até passar a vontade. Isso é ótimo, para limpar muito. Identificou o problema, mas não deu para liberar. Né, tá falando ali, ótimo. Não exatamente, ainda não chegamos ao ponto de liberar. Nós estamos apenas no ponto da identificação do problema. Incômodo no estômago, está se sentindo enjoada. Vai fazendo para esse incômodo, não pare de fazer, tá? Vocês não parem. Eu parei porque eu estou explicando para vocês. Mas vocês vão fazendo tranquilos. Vão fazendo naquela de aceitar essa parte de vocês em vocês. Tá? Aceitar. Está chorando muito? Não se preocupe, aceite isso. Aceite como parte de você também. Ok, vai batendo nos pontos, tranquilos. Tá? A Helena está falando que está chorando porque se lembrou que a mãe batia. Não se preocupe, Helena. Você está reagindo como uma criança ainda. Não se preocupe, vai batendo nos pontos. É normal isso, essa é a primeira fase do nosso trabalho, tá? A Darcy está falando para evitar palavras malditas. Não precisa falar nada agora nesses pontos todos. Vamos batendo. A tristeza que você pode sentir, tudo bem. Vai soltando, não entre muito forte, não tenta entrar muito na questão não. A emoção já veio, agora vamos lá. Vamos lá. Agora eu vou passar para o segundo ponto, que é o ponto da limpeza, tá? Ainda tem um slide aqui, deixa eu falar esse slide primeiro. Tá? Nós estamos agora, no momento que a gente conseguiu pôr as emoções, nós estamos vivendo essas emoções. Muitos de vocês já estão escrevendo aí que estão vivendo as emoções. Tá? Então, está no caminho de limpar, está no caminho de sair, de soltar as amarras. Tá? Porque tudo que a gente decide, toda a nossa vida agora, como a gente decide,
como são as nossas crenças agora, tudo mais, a gente está reagindo como uma criança. E o que é uma criança? A criança é uma criança indefesa, ela se sente insegura. Então, as nossas inseguranças de agora são muito do passado. Tá? Então, por exemplo, eu tenho um exemplo aí, se aconteceu, você agora talvez se sinta muito inseguro, porque no passado, de repente, você fez alguma besteira, um erro, sei lá, um erro, na escola, por exemplo, e todo mundo riu de você. Aí então você tem medo agora de fazer a mesma coisa, então você fica inseguro. É muito comum isso para quem tem medo de falar em público. O que aconteceu? O pessoal riu de você, você ficou envergonhado e tal coisa. E você vai. Então por isso que trazer isso para a lembrança. Ok? Então vamos lá, vamos fazendo mais. Espero que o pessoal esteja se acalmando. Tá? Agora nós vamos passar para o lado da limpeza, que eu chamo de rechaçar por causa do R. Né? Mas a limpeza não é rechaçar de negar. A limpeza para deixar aqui, dar um novo trabalho na cabeça. Tá? Nós vamos limpar esse trauma do passado para que ele não atrapalhe o nosso presente. Tá? Então, nós podemos ter inúmeras crenças, tipo, eu não consigo andar de carro, eu não consigo dirigir, ou eu não consigo ganhar dinheiro, eu não consigo ser feliz, e tal coisa, tudo devido às nossas crenças. Tá? Então, como eu coloco aí a última frase, o segredo é fazer o problema se tornar um aliado, e não um inimigo. Enquanto nós temos como inimigo, né, sempre vai ser um conflito com a gente. Então eu tenho como inimigo, que eu sofri bullying quando criança, eu tenho um inimigo quando minha mãe me batia, eu tenho um inimigo quando eu falei aquela coisa na escola. Né? Então você criou um inimigo. Mas agora a ideia da EFT é congregar e não dividir. É aceitar essa parte de si. Legal? Isso é um ponto bastante importante. Vamos aceitar como nós. E na nossa sociedade a gente não aceita. Eu não aceito. Eu não aceito que eu seja uma pessoa assim. Eu não me aceito assim. Eu não me aceito como uma pessoa triste. Eu não me aceito como uma pessoa que recebeu bullying. Eu não me aceito como uma pessoa que tem medo de falar em público. E aí vai. Né? Tudo isso estão criando conflito. A gente está criando conflito. Né? Então por isso que agora a gente tem que limpar isso. E a limpeza tem que fazer parte da agregação. Então vamos lá, gente. Agora nas suas emoções, como vocês estão, eu gostaria que vocês agora repetissem comigo. Vamos lá, vamos bater no ponto do karatê. Mesmo que eu tenha toda essa confusão dentro de mim, parecem que são partes separadas dentro de mim, eu ainda assim me aceito como eu sou e convido essas partes do meu eu a conviverem em paz. Mesmo que eu tenha tanta dificuldade em resolver esse meu problema, tudo o que acontece comigo agora é apenas para me proteger, pois eu acho que ainda vai acontecer algo de ruim comigo. Mas isso aconteceu no passado. Agora eu sou adulto. Agora eu posso ter outro ponto de vista. Mesmo que uma parte de mim ainda esteja em conflito, eu gostaria de poder me aceitar na totalidade. Aceitar essa parte de mim e convidá-la a viver em paz e em harmonia. Solta bem a respiração. Vamos lá, cada frase que eu vou falando a gente vai mudando um ponto. Tá? Essa confusão toda dentro de mim. Todas essas lembranças do passado, embaixo do olho, que me impedem de ser uma pessoa feliz agora.
os meus problemas do presente, agora embaixo da boca, que são reflexo dos meus traumas do passado. Na clavícula, esses traumas do passado fazem parte de mim também. Embaixo do braço, eu poderia conviver em paz com o meu passado. Em cima da cabeça, o passado já passou. Início da sobrancelha de novo. Eu poderia viver em paz agora no momento presente. Do lado do olho. Mas eu tenho tantos problemas no momento presente. Embaixo do olho. Problemas que me impedem de ser a pessoa que eu quero ser. Embaixo do nariz. Eu estou refletindo ainda os meus medos do passado. Embaixo da boca. Todos os meus traumas do passado. Na clavícula. Eu poderia entender embaixo do braço, que eu ainda estou bloqueado, que eu ainda estou com esses problemas em cima da cabeça, por uma questão de proteção. Início da sobrancelha. O meu inconsciente quer me proteger. Como se eu ainda fosse aquela criancinha do passado. Que me aconteceu tudo aquilo. Eu acho que se eu resolver a vida agora, vai me acontecer tudo de ruim de novo. Esse é o meu trauma do passado. Mas eu estou agindo como se fosse uma criancinha ainda. Agora, eu posso ter outro ponto de vista. Apesar de eu estar vivendo ainda nesse conflito, eu gostaria de me aceitar na totalidade do meu ser. Eu gostaria de aceitar essa parte que tem conflito dentro de mim. E poder sanar as feridas do passado. E poder viver em paz e harmonia. Eu escolho viver em paz e harmonia, apesar do meu passado. Ok, gente? Essa foi a segunda etapa. Se vocês quiserem dar algum parecer aí como está agora, pode falar. Se alguém quiser falar alguma coisa, escrever alguma coisa. Senão a gente vai para a terceira parte, que é a ressignificação. Tá?
A Leonina falando que está bastante aliviada. Ok, todo esse é um processo de limpeza, gente. Ó, a Elizabeth falando que lembrou de algo que nem imaginava que estava preso em você. É isso mesmo, a gente vai limpando, vai lembrando. Agora eu vou passar para a terceira fase, tá? Que é a ressignificação. Chegar no verdadeiro equilíbrio. Ora, gente, chegar nesse equilíbrio é você conseguir. Você já é um ser perfeito. Quando eu digo você, eu, todos nós já somos um ser perfeito. Existe uma imagem perfeita de você em algum lugar do mundo, que é o seu porto seguro. Sabe aquela ideia do paraíso, a ideia da vida espiritual, a vida perfeita? Ela já existe em algum lugar para você, está feita para você. Então por que a gente não consegue chegar próximo a ela? Nós vamos atrás dela. O Crismar, Crismar, faz essa pergunta no final, por favor, tá? Porque agora deixa eu terminar aqui o meu ponto. Legal? Então nós temos que buscar esse nosso ser perfeito, nos aceitar, mesmo com as nossas imperfeições agora, nos aceitar como esse ser perfeito, que nós temos um porto seguro. Ok? Essa é a ressignificação. Então, como todos vocês estão dizendo que estão mais tranquilos, mais calmos e tudo mais com o exercício, nós vamos agora para esse exercício da ressignificação. Tá legal? Vamos lá, gente? Vamos bater no ponto do karatê e vamos continuando. Mesmo que exista esse meu eu perfeito, que é a minha essência, e que talvez eu tenha me esquecido disso agora, por causa de tantas crenças negativas e limitantes, eu ainda assim me amo e me aceito, profunda e completamente. Mesmo que eu tenha me esquecido dessa minha essência perfeita, eu ainda assim posso limpar todas as más lembranças do passado, posso limpar meus medos, posso limpar minhas crenças, para que eu possa voltar a brilhar e viver plenamente o ser perfeito que eu sou. Mesmo que eu tenha me esquecido disso, eu me abro à possibilidade agora de estar em comunhão com esse ser perfeito, aceitando todas as partes de mim em harmonia, e que eu possa estar seguro para superar mais esse obstáculo na vida, e que eu possa viver plenamente e brilhar aquele ser perfeito que eu sou. Vamos lá, vamos fazer uma volta desses pontos, tá? Todos os meus problemas na vida, do lado do olho, não passam de conceitos falsos. Porque o meu ser verdadeiro é o ser perfeito que vive em harmonia. E que achou o seu porto seguro. Eu escolho poder então viver nessa harmonia. Eu escolho
poder estar em comunhão com esse ser perfeito. Eu escolho aceitar todas as partes de mim as partes saudáveis, as partes doentes. Eu escolho aceitar todas as partes em harmonia dentro de mim. Eu escolho encontrar o meu porto seguro. E poder vibrar e viver aquele ser perfeito que eu sempre sou. Ok, gente? Como vocês estão? Vejam bem, eu dei essa dica. Trabalhar uma lembrança do passado, limpar legal essa lembrança, tá? E ressignificar no sentido de nos sentir realmente aqueles seres perfeitos que nós somos, ok? Lógico que tem muita lembrança do passado que é muito traumática, não vai ser assim com 5 minutinhos numa aula tão genérica que a gente pode resolver. Mas aí vai a dica: recordar, rechaçar e ressignificar. Ok, gente? Agora eu poderia abrir para perguntas. Eu vou mandar essa aula no YouTube, tá? Eu vou mandar no e-mail também o endereço do YouTube. Ok? E, gente, aqui tá. Qualquer contato comigo no meu site www.equilibriocontinuo.com.br, tá? Eu gostaria de dizer que eu moro na Alemanha, mas eu vou ao Brasil de vez em quando. E eu vou agora em maio, agora no final de abril, já estou indo, no começo de maio eu estou no Brasil, e eu vou dar alguns cursos. Eu vou dar alguns cursos em Brasília, Salvador. O André está perguntando quando eu vou a Salvador. Espero, André, que seja em novembro. Dessa vez não vai dar, mas eu espero que seja em novembro. Eu já tenho um convite para ir a Petrolina, a João Pessoa, Aracaju. Vamos ver se eu põe o Salvador no meio para trabalhar, para ir tudo junto. Tá? Ok. Então veja só, para aquele pessoal que pode ir para Brasília, São Paulo, Campinas, São José dos Campos, Atibaia, Rio de Janeiro, Fortaleza ou até Lisboa, em Portugal, eu estou dando esses cursos nessas cidades. Tá legal? Gente, fica por aqui, agora eu vou responder as perguntas, tá? Então vamos lá, pergunta, quem quiser sair da sala, já pode sair da sala, fica à vontade, um ótimo final de semana para vocês. Mas eu queria fazer que agora eu já perdi, as perguntas vão correndo muito. Espera um pouquinho de escrever, porque senão eu perco as perguntas. Alguém me perguntou logo no meio da aula se eu podia fazer isso em crianças. Ora, fazer com crianças é maravilhoso, tá? Mas não tente ficar puxando muito memórias ruins da criança. Se a criança está muito nervosa, agitada no momento, é só fazer que ela vai se limpar na hora, ela vai se transformar na hora. Muito legal mesmo. E se não me engano a pergunta, não me lembro mais a pergunta, mas se não me engano a pergunta também falava sobre a atenção, né? A atenção da criança para aprender alguma coisa assim. Também a EFT pode fazer para isso, tá? Simplesmente fazendo esses pontos assim, vai acalmando e vai trazendo um novo equilíbrio na cabeça da criança e na nossa própria cabeça também, tá? Agora eu já me esqueci das perguntas, tá vendo, gente? Mas alguém me perguntou se podia fazer para um amigo à distância. Pode fazer, gente. Fazer à distância é um sentido mais espiritual da coisa. Você não pode fazer a EFT à distância para um amigo falando, eu quero que você pare, por exemplo, o amigo está fumando muito, você quer que ele pare de fumar, né? Aí você fala, eu quero que você pare de fumar, eu quero que você pare de fumar. Não, você não pode fazer para outra pessoa querendo que a outra pessoa faça. Não pode ser assim. Tem que ser uma comunhão muito grande
de sentir a pessoa mesmo no coração. Tá? Alguém está me perguntando quando eu vou a Goiânia. Já está marcado, eu vou a Goiânia em outubro. Quem me perguntou aí quando eu vou a Goiânia? A Valdelice está perguntando quando eu vou a Goiânia. Né? Gente, eu agradeço a todos vocês, mas quem fez uma pergunta e quer uma resposta, escreva de novo, que agora eu já não sei mais onde está. Tá? Então, agradeço a presença de todos vocês. Tá? Quem tiver uma pergunta, quem fez uma pergunta e não foi respondido, por favor, pergunte de novo, porque senão, me desculpe, mas eu perdi agora. A Mônica está falando o EFT, o resultado... Peraí. Eu perco. Agora eu perdi tudo. Exatamente. A Mônica está falando que fez... A Mônica de Fortaleza está falando que fez para atenção na sobrinha, uma criança para falta de atenção, e a criança está melhorando. É isso mesmo, sem dúvida. Tá? O Luiz está perguntando... O Luiz de São Luís está perguntando como avançar depois do curso inicial. Existe o curso no nível 2, que eu estou dando em algumas cidades agora no Brasil, e depois, provavelmente, o ano que vem eu vou dar nível número 3 também, mas não é muito diferente do nível 2, no sentido apenas de mais prática. Tá? A gente pratica muito como trabalhar com trauma, como entrar no trauma, como trabalhar criança interior e coisas assim. Ok? Se você pode fazer EFT em animais, pode e dá muito certo, viu, Caroline? Pode fazer a EFT em animais que dá muito certo. Lógico, você talvez não vai bater no... Pode tentar bater alguns pontos do animal, dá certo. Tá? Como eu conheço gente que faz em cavalo, batendo nos pontos do cavalo é mais fácil. Se você vai bater nos pontos do gato, o gato dificilmente vai te deixar bater. Mas vai alisando ele, vai massageando ele e vai tentando fazer assim. Ou então você também pode pegar e fazer em você mesma. Faz em você mesma pensando no animal. Tá? Pensando no que o animal tem. Se, por exemplo, se um animal tem medo, costuma ter muito medo, você fala, tenho muito medo. Tá? E você faz entrando em comunhão com o animal. E dá muito certo também. Tá? Gente, pode fazer por outra pessoa, né? Florismar está perguntando se pode fazer para outra pessoa. Pode fazer para outra pessoa, desde que você não imponha a sua vontade em outra pessoa. Você tem que entrar em comunhão com ela, querendo o bem dela. O bem dela não na sua maneira de ver o bem, mas numa maneira mais universal. Tá? Por isso que eu falei que tem que ter um lado mais espiritual na coisa. Mas, assim como eu acredito no poder da oração, eu também posso acreditar no poder de fazer EFT pensando na outra pessoa. Né? Fica a dica aí. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Quando eu vou ao Rio de Janeiro, a Josefa está perguntando quando eu vou ao Rio. Exatamente, o meu curso no Rio de Janeiro será dia 23, 24 e 25 de maio. Ok, Josefa? Será um prazer encontrá-la lá no curso, vai ser lá no Lago do Machado, sexta, sábado e domingo. Ok? Você pode entrar em contato, entra no meu site que você vai ver lá o contato para ver os detalhes do curso do Rio. O Clorismar está perguntando, está pondo um ponto de interrogação, não sei o que você quer dizer com isso, tá? Rogério está falando, quantas vezes pratico por dia? Quantas vezes você quiser, Rogério. Tá? Quantas vezes você quiser, não se prenda por isso. Se você se achar legal, pode fazer 3 vezes por dia, 4 vezes por dia, 5 minutos cada vez, ou pode fazer uma meia hora, uma sessão de meia hora legal, quantas vezes você quiser. O Ney está perguntando se for difícil resgatar e lembrar das emoções negativas, como fazer? Às vezes é um pouco difícil. Tá? Às vezes é um pouco difícil. Tenta simplesmente fazer em conceitos, porque geralmente quando a gente não lembra das emoções, a gente está mais ligado nas questões de conceitos. Então faça para conceitos. O conceito, você acha, eu acho que está ruim, eu acho que está ruim isso comigo. Tá? Então você tenta focalizar nisso que acha que está ruim com você.
E se você vê algum sintoma físico, tipo palpitação, tremor, sufoco, frio na barriga, vá para esses sintomas. Esses sintomas dizem muito. Ok? A Darcy está perguntando, haverá conferência todos os sábados, estando o senhor aí? Não, desculpa, não vai ser, não é possível. Não é possível porque tem família, tem as crianças, tem um monte de coisa, mas quanto possível, mais possível eu vou. Dessa vez, até eu ir para o Brasil, provavelmente não vai ser, porque o próximo sábado é sábado de Aleluia. E depois o outro sábado, talvez o outro sábado, se der, eu aviso no meu e-mail, tá legal? Ok, já respondi, né? Eu já respondi para você, não respondi? Obrigado pela viagem ao Brasil. Quando eu vou a Belo Horizonte, ô Luiz, eu vou para Belo Horizonte em novembro também, está quase certo, já não tem a data confirmada, mas está quase certo que eu vou em novembro. Como você faz para ter o manual do EFT, Glória? Entra no meu site e logo na coluna da direita está lá, você tem que registrar o seu e-mail para assinar a newsletter e você ganha de presente o manual gratuito. Tá legal? Entra no e-mail www.equilibriocontinuo.com.br. A Mônica está perguntando como trabalhar quando a emoção vier muito forte. Quando a emoção vier forte, Mônica, não entre mais no assunto. Continue batendo os pontos até ficar mais calma. Tá? Se você acha se você acha que a emoção é muito forte, é um trauma muito forte, que você não tem condições de entrar sozinha, busque a ajuda de um profissional. Mas de qualquer maneira, vá fazendo até ficar mais calma. Isso de qualquer maneira alivia e alivia muito. Tá legal? A sua pergunta não foi vista, Ney? Então faz a pergunta de novo, por favor, escreve de novo. Por favor, escreve de novo, Ney. A Lúcia está falando que fez o curso no IET. Legal, Lúcia. Espero que tenha aproveitado, tá? O Ney está falando da impossibilidade de lembrar das emoções, mas eu respondi isso, Ney. Quando você tem dificuldade em encontrar as emoções, você trabalha no conceito, entendeu? O conceito, eu acho que é isso, eu acho que está acontecendo isso comigo. Trabalha em alguns conceitos, até entrar correlação física, tipo um frio na barriga, um nó na garganta, coisas assim, aí é melhor. Pode ser, é isso? Eu já tinha falado isso. Legal, Lúcia, que eu posso ter te ajudado. O Elias está perguntando se uma consulta é melhor depois do curso. Depende do que você fala, Elias. Eu acho que talvez sim, talvez sim. Eu não posso responder assim direito, não saberia. No curso você vai aprender muita coisa, então talvez você já tenha outra ideia e a consulta, sem dúvida, vai ser diferente do que se você fizer a consulta agora, sem dúvida. Tá? Legal que você gostou, Helena, legal. Eu agradeço a todos vocês, tá? A Maiane está perguntando se é possível conseguir a cura de doenças. Maiane, isso é uma pergunta interessante, tá? Para não dizer outra coisa, porque às vezes a gente fica na esperança de querer a cura para qualquer coisa. E eu sempre brinco entre aspas, que a EFT não cura. Por que a EFT não cura? Porque a gente nada cura no sentido. O que cura, na verdade, é o nosso equilíbrio. O nosso equilíbrio traz a autocura. Então, nesse sentido, sim, você vai encontrar muita gente que curou muita doença com a própria EFT também. A EFT é uma ferramenta que pode curar a doença. Pode. Mas ela só vai poder se você tiver um equilíbrio interno, um equilíbrio das emoções. Então, você tem que trabalhar as emoções. Não adianta trabalhar a doença em si. Você tem que trabalhar as emoções e todos os seus traumas e todas as suas crenças para que você se torne bem e aí, naturalmente, você supera a doença. Dá para entender assim, Maiane? Tá? Bom, gente, eu espero que seja legal. Quando eu vou fazer o nível 2 do Rio? Agora em maio, Márcia.
Em maio terá o nível 1 e nível 2 no Rio. Tá? São completos, são níveis completos, vão ser 22 horas de curso, 22 horas de curso, sexta, sábado e domingo. A Mônica está falando, agradeço o convite, a palestra foi muito esclarecedora, agradeço você, tá? Também, igualmente, desejo muita paz, sucesso para todos vocês, um ótimo final de semana. Sim? E uma feliz Páscoa para vocês, né? Quando será a minha ida a Brasília, Desi? Ó, eu vou estar em Brasília em dia 5, 6 e 7 de maio, agora, daqui a pouco. Tá? Vai ser uma segunda, terça e quarta-feira, eu vou dar aula de noite. Ok? Em Brasília. Quando eu irei a Maceió, a Ângela está perguntando quando eu irei a Maceió. Eu nunca tive um convite para ir a Maceió, Ângela. Se você arrumar alguém que possa organizar para mim um curso lá, eu irei com o maior prazer. Tá legal? Eu não sei quando eu vou a Maceió. Estou precisando. Gente, tudo de bom para vocês. Como eu falo, muita saúde, muita paz e muito bom humor. Tá? Que é com bom humor que a gente supera tudo. Legal, gente? Um bom final de semana e boa Páscoa para todo mundo. Tá? A Suzane está falando, em maio teremos o curso em Campinas. No site tem 2 preços. Se eu fechar hoje, qual é o valor? E até o dia 10 ou após? Suzana, sinceramente eu não sei. Eu nem sei o valor que tem ali no site. Quem está organizando o curso em Campinas para mim é a Lucia. Você tem que ver no site e falar com ela. Desculpa, realmente eu não sei. Tá? Telefona para ela, por favor. Tá, Suzana? Aí a Darcy está perguntando qual é o endereço. Qual é o endereço, Darcy? O endereço, se você entrar no site, você vai achar. Entra no site e procura pela agenda de cursos que você vai achar os endereços lá. Pode ser? E qualquer coisa também pode me escrever. Olha, o meu e-mail é esse daqui. Qualquer coisa escrevam para o meu e-mail. Passou aí? Não foi o meu e-mail? Eu nem vi. Não, meu e-mail não foi. Vocês estão vendo meu e-mail aí? Não. Bom, entra no meu site e entra em contato comigo, tá? Tá aí, meu e-mail tá aí. Ok, gente? Ok, pessoal. Eu vou desligando aqui, tá? Quem tá numa sala ainda. Tudo de bom para vocês. Mais uma vez, tá? Qualquer pergunta mais específica, entre em contato comigo. Tá bom? Tchau, tchau, gente.